Quando o advogado leu o testamento de seu Benedito, os 3 filhos se entreolharam e caíram na gargalhada. Uma vaca velha e um pedaço de terra seca? Disse o mais velho. Fica para a senhora, mãe. Dona Teresa aceitou calada. Mas quando a vaca começou a mugir sempre no mesmo ponto do terreno e ela decidiu cavar, o que encontrou fez os filhos voltarem de joelhos. O ar no escritório do advogado era pesado, carregado com um cheiro de couro envelhecido e poeira de documentos antigos. Teresa sentiu o suor escorrendo pelas costas, molhando o vestido simples que usava há dias. Ela não olhou para os filhos. Sabia exatamente o que veria naqueles rostos. Desprezo, ganância, uma certeza absoluta de que ela não valia nada sem o marido. Se essa história está comovendo você, se inscreva no canal. Comente Justiça aqui embaixo. Comente se gostou. Que Deus abençoe. Essas palavras ecoaram na mente de Teresa como uma prece silenciosa, enquanto ela segurava o chapéu de palha com as mãos trêmulas. O advogado, um homem sério de óculos grossos, limpou a garganta tentando restaurar a ordem na sala. Ele sabia que aquilo não era apenas uma divisão de bens, era uma sentença sobre o valor de uma vida inteira de trabalho. Seus Benedito havia sido um homem justo, mas a justiça dos homens muitas vezes falha quando o dinheiro entra em cena. Teresa percebeu que o silêncio dela era a única arma que possuía naquele momento. O filho do meio, aquele que sempre foi o mais agressivo, bateu a mão na mesa de madeira escura. Ele disse que aquilo era um absurdo, que eles mereciam a casa principal e as contas no banco. A voz dele era alta, preenchendo o pequeno escritório com uma raiva que não era nova. Teresa lembrou-se de quando ele era criança e quebrava os brinquedos dos irmãos por inveja. Nada havia mudado, apenas o tamanho das coisas que eles queriam destruir. O advogado explicou que as dívidas do fazendeiro consumiram quase todo o líquido deixado para trás. A casa, os carros, as máquinas, tudo estava comprometido com o banco. Só restava a terra do fundo, aquela que ninguém quis nunca, porque o solo era pedregoso. E restava a vaca, um animal velho que mal dava leite suficiente para um bezerro. O filho mais novo riu novamente, um som seco que fez o coração de Teresa apertar. Ele perguntou se a mãe iria viver de leite azedo e poeira vermelha. Teresa não respondeu, apenas ajustou o chapéu na cabeça coberta de cabelos brancos. Ela sentiu uma pontada no peito, não de dor física, mas de uma tristeza profunda que parecia vir dos ossos. Ela havia criado 3 homens fortes, e agora eles a tratavam como um estorvo inútil. O advogado entregou os papéis para assinatura, e a caneta parecia pesar quilos na mão de Teresa. Ela assinou com um traço firme, apesar das lágrimas que queimavam nos olhos sem cair. Os filhos assinaram rápido, quase rasgando o papel na pressa de terminar aquilo. Eles queriam sair dali, queriam contar aos amigos na cidade que haviam se livrado do problema. Teresa sabia que eles não entendiam que estavam deixando para trás. Seu Benedito nunca foi homem de deixar pontas soltas, especialmente quando se tratava de proteger quem ele amava. Ela guardou sua cópia do testamento na bolsa de pano surrada. Ao sair do escritório, o sol do meio-dia bateu no rosto de Teresa como um tapa quente. A cidade pequena fervia com o calor, e o asfalto brilhava lá no fundo da rua. Os filhos foram para o carro importado estacionado na calçada, sem oferecer carona para a mãe. Teresa começou a caminhar sozinha, sentindo o peso dos anos nas pernas cansadas. Ela ouviu o motor do carro rugir e desaparecer na curva, levantando uma nuvem de poeira que a fez tossir. Aquela poeira era o mesmo gosto que tinha na boca. Gosto de abandono.
Ela chegou em casa e encontrou a porta principal trancada com um cadeado novo. O filho mais velho havia dito que precisavam mudar as fechaduras por segurança, mas Teresa sabia a verdade. Eles não queriam ela dentro da casa onde viveram por 40 anos. Ela contornou a construção grande e foi para os fundos, onde havia um barracão de madeira apodrecida. Era ali que guardavam as ferramentas e os animais doentes. O cheiro de mofo entrou nas narinas dela assim que abriu a porta rangente. Não havia cama, apenas um colchão velho sobre caixotes de madeira. Teresa sentou-se na beirada e olhou para as próprias mãos calejadas. Elas contavam a história de uma vida de trabalho, mas para os filhos, aquelas mãos não valiam nada. Ela respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado no peito. Do lado de fora, ouviu o som de garrafas sendo abertas e risadas altas vindo da casa principal. Eles estavam celebrando a vitória, bebendo o vinho caro que o pai guardava para ocasiões especiais. Teresa fechou os olhos e pediu forças a Deus para não deixar o ódio entrar em sua alma. Ela sabia que a provação estava apenas começando e que a terra seca poderia esconder mais do que pedras. A noite caiu, trazendo um frio úmido que penetrava nas frestas da madeira do barracão. Teresa não acendeu a luz. Preferiu ficar no escuro, ouvindo os sons da propriedade. Os grilos cantavam, o vento assobiava nas telhas soltas, e ao longe, a vaca velha mugia baixinho. Era um som triste, como se o animal também soubesse que sua dona estava sofrendo. Teresa lembrou-se do dia em que Benedito comprou a vaca, dizendo que ela seria a companheira da velhice deles. Ele morreu antes de envelhecer, e agora ela estava só com o animal e a terra ingrata. Ela se deitou no colchão duro, puxando um cobertor fino que cheirava a mofo e tempo. O sono não vinha. A mente ficava repassando as cenas do escritório uma e outra vez. O riso dos filhos ecoava na cabeça dela como um trovão distante. Ela se perguntou se teria falhado em algo, se teria dado amor demais ou de menos. Mas logo afastou esses pensamentos, sabendo que a culpa não era dela. A ganância é um bicho que cresce sozinho, sem precisar de alimento além da própria maldade. Teresa virou para o lado e abraçou o travesseiro sujo, buscando algum conforto impossível. Pela manhã, o sol nasceu vermelho, anunciando um dia de calor extremo. Teresa levantou antes mesmo dos primeiros raios de luz tocarem o chão. Precisava ordenhar a vaca. Era a única tarefa que lhe restava para garantir o café. Caminhou até o pequeno curral nos fundos, onde a vaca mansa esperava pacientemente. O animal estava magro, as costelas aparecendo sob o pelo grosso e sujo de terra. Teresa acariciou o pescoço da vaca, sentindo o calor do corpo vivo sob sua mão trêmula. Ela sussurrou palavras de conforto, como se o animal pudesse entender a dor humana. Enquanto ordenhava, o leite caía no balde de alumínio com um som rítmico e consolador. Era pouco leite, apenas o suficiente para uma xícara grande e talvez um pouco de queijo. Teresa pensou nos filhos dentro da casa grande, dormindo em camas macias até tarde. Eles não sabiam que as dívidas do pai eram maiores que os bens aparentes. Seu Benedito havia feito empréstimos para manter a fazenda funcionando nos últimos anos, e os bancos não esperariam muito. Teresa terminou a ordenha e levou o balde para dentro do barracão. Ela acendeu um fogão a lenha pequeno que havia num canto. O cheiro de café coado no pano encheu o pequeno espaço, trazendo uma memória boa do passado. Ela tomou o café sentada na porta, observando a terra seca estender-se até o horizonte. Era um mar de vermelho e pedras, onde nada parecia querer crescer. Mas Teresa conhecia aquela terra.
Conhecia cada curva e cada sombra projetada pelo sol. Ela viu o carro dos filhos sair pela estrada principal, indo para a cidade fazer não se sabe o quê. Eles deixaram a mãe para trás sem um bom dia, sem uma pergunta sobre se ela tinha comido. A solidão de Teresa era absoluta, mas ela mantinha a fé de que seu marido não a havia abandonado de verdade. Ela olhou para a vaca mansa, que mastigava um pedaço de capim seco com dificuldade. Havia algo nos olhos do animal, uma inteligência antiga que parecia observar a mulher. Teresa terminou o café e lavou a xícara numa bacia com água economizada. Precisava cuidar do pequeno quintal atrás do barracão, talvez plantar alguns pés de alface. Mas quando saiu para o terreno, notou que Mansa não estava comendo o capim novo que havia sido colocado. A vaca estava parada, imóvel, olhando fixamente para um ponto específico no chão a uns 10 metros dali. Teresa chamou pelo nome do animal, assobiou, bateu palmas, mas Mansa não se mexeu. Era como se houvesse algo invisível naquele ponto, puxando a atenção da vaca com força magnética. Teresa sentiu um arrepio na espinha, algo que não sentia desde a morte do marido. Ela se aproximou devagar, observando o chão que parecia igual a todo o resto do terreno. Não havia nada diferente, apenas terra vermelha batida e algumas pedras pequenas. Mansa soltou um mugido longo e grave, diferente do som habitual que fazia quando tinha fome. O som ecoou no vale seco e fez alguns pássaros levantarem voo das árvores próximas. Teresa olhou para a vaca e depois para o chão, tentando entender o aviso silencioso. Será que o animal estava doente? Será que havia uma cobra enterrada ali por perto? O coração de Teresa acelerou, não por medo, mas por uma curiosidade estranha que nascia no peito. Ela se ajoelhou na terra quente e passou a mão sobre o local onde a vaca olhava. A terra estava ligeiramente mais fofa ali, como se alguém tivesse mexido naquilo há muito tempo. Teresa lembrou-se de Benedito passando horas naquela região exata anos atrás, antes de ficar doente. Ele dizia que estava verificando a drenagem da água, mas agora ela não tinha certeza. Por que ele estaria verificando drenagem num lugar onde nada crescia? A pergunta ficou suspensa no ar quente, sem resposta imediata. Teresa levantou-se e limpou a terra das mãos no avental sujo. Ela decidiu que precisava observar mais, que não podia agir por impulso. Os dias se passaram e a rotina de Mansa não mudou, tornando-se um ritual diário estranho. Sempre ao meio-dia, quando o sol estava a pino e o calor era insuportável, a vaca ia para o mesmo lugar. Ela ficava lá, parada, mugindo para o chão, raspando a terra com o casco direito. Teresa observava de longe, escondida pela sombra fraca do barracão. Ela temia que os filhos vissem aquilo e comessem a investigar também. Se houvesse algo valioso ali, eles tomariam para si sem pensar na mãe que passava fome. Uma vizinha antiga, Dona Clara, passou pela estrada e parou para conversar brevemente. Ela era a única pessoa que ainda tratava Teresa com respeito, desde que os filhos a sumiram. Dona Clara baixou a voz, olhando para os lados como se temesse ser ouvida. Ela alertou que aquele comportamento podia significar algo enterrado ou perigoso no solo. Disse que já viu animais agirem assim antes de desabamentos ou quando há tesouros escondidos. Teresa ouviu em silêncio, agradecendo mentalmente pela preocupação da amiga. Dona Clara foi embora rapidamente, deixando Teresa sozinha com seus pensamentos novamente. A ideia de um tesouro era tentadora, mas o medo era maior. E se fosse perigoso? E se fosse apenas uma ilusão de uma velha cansada? Teresa olhou para as próprias mãos, vendo as unhas quebradas e a pele ressecada. Ela não tinha ferramentas,
não tinha forças e não tinha ninguém para ajudar. Mas a imagem dos filhos rindo no escritório do advogado não a deixava em paz. Eles achavam que ela era inútil, que não servia para nada além de ocupar espaço. Teresa decidiu que precisava investigar, mas temia que os filhos descobrissem e tomassem tudo para si. Ela esperou a noite cair, quando a lua estava cheia e iluminava o terreno com uma luz prateada. O silêncio da noite era absoluto. Apenas o canto dos grilos quebrava a quietude. Teresa vestiu suas roupas mais velhas e calçou as botas de borracha furadas. Pegou uma enxada velha que estava encostada na parede do barracão. A lâmina estava cega de tanto uso. Ela saiu para a escuridão, caminhando sem fazer barulho na terra fofa. Chegando ao local, a vaca mansa já estava lá, deitada perto do ponto marcado, como se guardasse o lugar. Teresa acariciou a cabeça do animal antes de começar a trabalhar. Ela levantou a enxada e desceu com força contra a terra dura. O impacto subiu pelos braços, fazendo os ombros doerem imediatamente. A terra estava seca como pedra, e as mãos de Teresa sangraram nas primeiras horas de escavação. Ela parou várias vezes para rezar, pedindo forças para continuar aquele trabalho impossível para uma mulher de sua idade. Cada pá de terra removida era uma vitória contra o cansaço e a dúvida. O suor escorria pelo rosto, misturando-se com a poeira vermelha que grudava na pele. Teresa não parava, movida por uma força que não sabia de onde vinha. Será que estava louca? Será que era apenas uma velha cavando buracos à toa? A pergunta veio à mente, mas ela a empurrou para longe com outra pá de terra. Ela precisava saber. Precisava ter certeza de que não estava imaginando coisas. A lua subia no céu, marcando o passar das horas lentas e dolorosas. De repente, a enxada bateu em algo metálico, produzindo um som oco que ecoou no silêncio da noite. O coração de Teresa disparou, não pela ganância, mas pelo medo do que aquilo poderia atrair. O som foi diferente de quando batia em pedras. Era um tinir claro e definido. Ela largou a enxada e caiu de joelhos na terra revolvida. Começou a cavar com as mãos nuas, ignorando as farpas e a terra áspera cortando os dedos. A urgência tomou conta dela, como se o tempo estivesse acabando. Ela limpou a terra com as mãos nuas e revelou um baú de ferro enferrujado, trancado com um cadeado antigo. O objeto estava pesado, enterrado fundo, coberto por anos de esquecimento. Teresa passou a mão sobre a tampa fria, sentindo as inscrições gastas pelo tempo. Não havia nome, apenas um símbolo que ela reconheceu como sendo da família do marido. Ela tentou levantar o baú, mas era pesado demais para seus braços fracos. Precisava abrir ali mesmo, precisava ver o que havia dentro antes de qualquer coisa. Com dificuldade, Teresa quebrou o cadeado com uma pedra que estava perto. O metal cedeu com um estalo seco, que pareceu um tiro no silêncio da noite. Ela levantou a tampa rangente, prendendo a respiração para não fazer barulho. Dentro não havia apenas moedas de ouro brilhantes, mas também uma carta escrita pelo próprio punho de seu Benedito. O brilho dourado iluminou o rosto sujo de Teresa na luz da lua. Ela não sorriu, não celebrou. Apenas sentiu um peso enorme cair sobre os ombros. A carta avisava que aquele ouro era teste e que quem o encontrasse deveria usá-lo para ajudar os necessitados, nunca para acumular poder. As letras eram trêmulas, escritas provavelmente quando ele já estava doente. Teresa chorou ao ler as palavras do marido, entendendo que ele conhecia a ganância dos filhos melhor do que ninguém. Ele sabia que eles não prestavam e deixou aquilo como uma armadilha ou uma bênção, dependendo do coração de quem achasse.
Ela dobrou a carta com cuidado e guardou no bolso do avental. Teresa escondeu o baú novamente, cobrindo-o com palha e terra solta. Decidiu que ninguém saberia daquilo até o momento certo. O segredo queimava dentro dela como uma brasa viva. Ela olhou para a casa grande, onde as luzes estavam todas apagadas. Os filhos dormiam tranquilos, sonhando com a herança que achavam ter garantido. Eles não sabiam que a verdadeira riqueza estava nos fundos, nas mãos da mãe que desprezaram. Teresa levantou-se com dificuldade, os joelhos doendo pelo esforço excessivo. Caminhou de volta para o barracão, arrastando os pés na terra. A vaca mansa a seguiu até a porta, como se soubesse que o trabalho havia acabado. Teresa entrou no quartinho escuro e trancou a porta frágil com um gancho de ferro. Sentou-se no colchão e olhou para as mãos feridas e sujas de terra. Elas doíam, mas havia uma dignidade nova naquelas feridas. Ela não era mais apenas a mãe abandonada. Era a guardiã de um segredo que poderia mudar tudo. O amanhecer estava próximo, e com ele viriam novos desafios. Enquanto Teresa guardava o segredo, a vida dos filhos começou a desmoronar rapidamente, sem que eles soubessem o porquê. O filho mais velho perdeu um contrato milionário por causa de uma fraude que veio à tona naquela mesma semana. Ele chegou em casa gritando, quebrando coisas na sala de estar luxuosa. O do meio viu seu comércio falir, as mercadorias apreendidas por dívidas não pagas. O mais novo, que sempre foi o mais arrogante, envolveu-se em jogos de azar e devolveu tudo o que tinha. Eles começaram a ouvir rumores na cidade de que a terra seca da mãe poderia ter água subterrânea ou minério. De repente, o terreno que eles desprezaram tornou-se o objeto de desejo mais cobiçado da região. Homens de negócios começaram a parar na estrada, perguntando sobre a propriedade dos fundos. Os filhos ficaram confusos, não entendendo por que alguém quereria aquela terra inútil. Eles olhavam para o barracão da mãe com desconfiança, tentando adivinhar o que ela sabia. Teresa percebia os olhares, mas mantinha a postura serena de quem não tem nada a esconder. Ela continuava ordenhando a vaca, cuidando do pequeno quintal, vivendo na simplicidade. Mas a pressão aumentava a cada dia. Os filhos começavam a fazer perguntas indiscretas durante as raras visitas. Eles perguntavam se ela havia encontrado algo estranho cavando no terreno. Perguntavam se a vaca estava agindo de modo diferente ultimamente. Teresa respondia com evasivas, dizendo que estava apenas plantando legumes para comer. Eles não acreditavam. Podiam ver a desconfiança nos olhos uns dos outros. A cobiça começava a transformar os irmãos em inimigos uns dos outros também. Quem ficaria com a terra se houvesse algo valioso? A tensão na propriedade era palpável, como o ar antes de uma tempestade forte. Teresa sentia o perigo se aproximando, como um animal espreitando na mata. Ela sabia que não poderia esconder o baú para sempre, especialmente se eles decidissem revirar tudo. Precisava de um plano, precisava de ajuda, mas não tinha a quem recorrer. Dona Clara havia viajado para visitar parentes, deixando Teresa ainda mais isolada. Ela olhava para o céu noturno, pedindo orientação às estrelas que seu marido tanto admirava. Os três irmãos marcaram uma reunião urgente e decidiram visitar a mãe pela primeira vez em meses. Eles chegaram com sorrisos falsos e abraços apertados, dizendo que sentiam saudade e queriam reconciliar. Teresa observou o brilho nos olhos deles e percebeu que não era amor, mas cobiça disfarçada de carinho. Ela os convidou para entrar no barracão, servindo café simples em xícaras descascadas. Eles olhavam ao redor com desdém, procurando pistas sobre o que ouviram dizer, mas Teresa mantinha a postura serena. Parecia que a família finalmente estava se unindo, e os filhos propuseram reformar a casa da mãe como pedido de desculpas. Teresa sentiu o coração aquecer,
pensando que talvez eles tivessem mudado e aprendido com as dificuldades. Ela chegou a considerar contar sobre o baú, achando que o ouro poderia salvar os negócios deles e restaurar a paz. Os filhos seguraram as mãos dela, prometendo que nunca mais a deixariam sozinha naquela situação precária. Foi o momento em que Teresa baixou a guarda, acreditando que o sangue era mais forte que o dinheiro. Com dificuldade, Teresa quebrou o cadeado com uma pedra que estava perto. O metal cedeu com um estalo seco que pareceu um tiro no silêncio da noite. Ela levantou a tampa rangente, prendendo a respiração para não fazer barulho. Dentro, não havia apenas moedas de ouro brilhantes, mas também uma carta escrita pelo próprio punho de seu Benedito. O brilho dourado iluminou o rosto sujo de Teresa na luz da lua. Ela não sorriu, não celebrou, apenas sentiu um peso enorme cair sobre os ombros. A carta avisava que aquele ouro era teste, e que quem o encontrasse deveria usá-lo para ajudar os necessitados, nunca para acumular poder. As letras eram trêmulas, escritas provavelmente quando ele já estava doente. Teresa chorou ao ler as palavras do marido, entendendo que ele conhecia a ganância dos filhos melhor do que ninguém. Ele sabia que eles não prestavam, e deixou aquilo como uma armadilha ou uma bênção, dependendo do coração de quem achasse. Ela dobrou a carta com cuidado e guardou no bolso do avental. Teresa escondeu o baú novamente, cobrindo-o com palha e terra solta. Decidiu que ninguém saberia daquilo até o momento certo. O segredo queimava dentro dela como uma brasa viva. Ela olhou para a casa grande, onde as luzes estavam todas apagadas. Os filhos dormiam tranquilos, sonhando com a herança que achavam ter garantido. Eles não sabiam que a verdadeira riqueza estava nos fundos, nas mãos da mãe que desprezaram. Teresa levantou-se com dificuldade, os joelhos doendo pelo esforço excessivo. Caminhou de volta para o barracão, arrastando os pés na terra. A vaca mansa a seguiu até a porta, como se soubesse que o trabalho havia acabado. Teresa entrou no quartinho escuro e trancou a porta frágil com um gancho de ferro. Sentou-se no colchão e olhou para as mãos feridas e sujas de terra. Elas doíam, mas havia uma dignidade nova naquelas feridas. Ela não era mais apenas a mãe abandonada, era a guardiã de um segredo que poderia mudar tudo. O amanhecer estava próximo, e com ele viriam novos desafios. Ela releu a carta mentalmente, gravando cada palavra na memória antes de dormir. Benedito escrevia sobre justiça, sobre caridade, sobre o perigo do ouro nas mãos erradas. Se ela entregasse aquilo aos filhos, eles comprariam carros e casas e esqueceriam os pobres da região. Se ela guardasse para si, seria cúmplice do egoísmo deles. A decisão pesava como chumbo no peito dela. Teresa fechou os olhos, exausta, mas a mente não parava de girar. O que faria Benedito no lugar dela? Ele certamente protegeria os fracos, como sempre fez em vida. Ela adormeceu com a carta debaixo do travesseiro, como se fosse um amuleto sagrado. O sol nasceu trazendo calor, mas Teresa acordou com um frio na alma. Precisava agir, mas não sabia como. A vaca mugiu lá fora, lembrando-a de que a vida continuava, apesar dos segredos. Enquanto Teresa guardava o segredo, a vida dos filhos começou a desmoronar rapidamente sem que eles soubessem o porquê. O filho mais velho perdeu um contrato milionário por causa de uma fraude que veio à tona naquela mesma semana. Ele chegou em casa gritando, quebrando coisas na sala de estar luxuosa. O do meio viu seu comércio falir, as mercadorias apreendidas por dívidas não pagas. O mais novo, que sempre foi o mais arrogante, envolveu-se em jogos de azar e devolveu tudo o que tinha.
Eles começaram a ouvir rumores na cidade de que a terra seca da mãe poderia ter água subterrânea ou minério. De repente, o Terreda Caron que eles desprezaram tornou-se o objeto de desejo mais cobiçado da região. Homens de negócios começaram a parar na estrada, perguntando sobre a propriedade dos fundos. Os filhos ficaram confusos, não entendendo por que alguém quereria aquela terra inútil. Eles olhavam para o barracão da mãe com desconfiança, tentando adivinhar o que ela sabia. Teresa percebia os olhares, mas mantinha a postura serena de quem não tem nada a esconder. Ela continuava ordenhando a vaca, cuidando do pequeno quintal, vivendo na simplicidade. Mas a pressão aumentava a cada dia. Os filhos começavam a fazer perguntas indiscretas durante as raras visitas. Eles perguntavam se ela havia encontrado algo estranho cavando no terreno. Perguntavam se a vaca estava agindo de modo diferente ultimamente. Teresa respondia com evasivas, dizendo que estava apenas plantando legumes para comer. Eles não acreditavam, podiam ver a desconfiança nos olhos uns dos outros. A cobiça começava a transformar os irmãos em inimigos uns dos outros também. Quem ficaria com a terra se houvesse algo valioso? A tensão na propriedade era palpável, como o ar antes de uma tempestade forte. Teresa sentia o perigo se aproximando, como um animal espreitando na mata. Ela sabia que não poderia esconder o baú para sempre, especialmente se eles decidissem revirar tudo. Precisava de um plano, precisava de ajuda, mas não tinha a quem recorrer. Dona Clara havia viajado para visitar parentes, deixando Teresa ainda mais isolada. Ela olhava para o céu noturno, pedindo orientação às estrelas que seu marido tanto admirava. Os boatos na cidade cresciam. Diziam que geólogos haviam passado pela região. Diziam que o solo vermelho podia esconder pedras preciosas ou aquíferos raros. Os filhos ouviam isso nos bares e voltavam para casa com os olhos brilhando de ganância. Eles começaram a medir o terreno com passos largos, analisando cada palmo de terra. Teresa observava da porta do barracão, o coração apertado de medo. Ela sabia que não havia pedras preciosas, havia algo muito mais perigoso. Havia a verdade sobre o caráter deles, prestes a ser revelada pelo ouro do baú. Os 3 irmãos marcaram uma reunião urgente e decidiram visitar a mãe pela primeira vez em meses. Eles chegaram com sorrisos falsos e abraços apertados, dizendo que sentiam saudade e queriam reconciliar. Teresa observou o brilho nos olhos deles e percebeu que não era amor, mas cobiça disfarçada de carinho. Ela os convidou para entrar no barracão, servindo café simples em xícaras descascadas. Eles olhavam ao redor com desdém, procurando pistas sobre o que ouviram dizer, mas Teresa mantinha a postura serena. O filho mais velho elogiou a força da mãe para viver naquele lugar esquecido. O do meio perguntou se não estava com medo de animais selvagens à noite. O mais novo ofereceu levar ela para passear na cidade no fim de semana. Teresa aceitou tudo com calma, servindo mais café sem dizer muito. Ela notou que os olhos deles varriam os cantos do barracão incessantemente. Procuravam ferramentas, procuravam buracos, procuravam qualquer sinal de escavação. Teresa havia varrido a terra da entrada cuidadosamente naquela manhã. Não havia marcas, não havia pistas, apenas o chão batido de sempre. Eles beberam o café em silêncio, o gosto amargo parecendo refletir o momento. Teresa quebrou o silêncio perguntando sobre os negócios deles na cidade. Eles mentiram dizendo que estava tudo bem, que foram apenas momentos difíceis passageiros. Ela sabia que era mentira. Via a roupa deles menos impecável que antes. Via o carro do mais velho com um amassado novo na lataria. Via o nervosismo nas mãos do mais novo que não paravam quietas. Teresa sentiu uma pena profunda,
mas também uma cautela extrema. Eles estavam desesperados, e pessoas desesperadas são capazes de tudo. Ela se levantou para buscar mais açúcar e ouviu eles sussurrando entre si. Falavam sobre o tamanho do terreno, sobre cercas, sobre escritura. Teresa voltou com o açucareiro e eles calaram a boca imediatamente. O sorriso voltaram aos rostos, mas não chegava aos olhos. Teresa sentou-se novamente e esperou, como uma presa que sabe que o predador está perto. Ela precisava ganhar tempo. Precisava entender o plano deles antes de agir. O café esfriou nas xícaras. Ninguém bebeu mais nada. O clima ficou pesado. O ar, difícil de respirar dentro do quartinho pequeno. Teresa olhou para cada um deles, gravando aquelas expressões na memória. Nunca havia visto tanta falsidade reunida em uma só mesa. Parecia que a família finalmente estava se unindo e os filhos propuseram reformar a casa da mãe como pedido de desculpas. Teresa sentiu o coração aquecer, pensando que talvez eles tivessem mudado e aprendido com as dificuldades. Ela chegou a considerar contar sobre o baú, achando que o ouro poderia salvar os negócios deles e restaurar a paz. Os filhos seguraram as mãos dela, prometendo que nunca mais a deixariam sozinha naquela situação precária. Foi o momento em que Teresa baixou a guarda, acreditando que o sangue era mais forte que o dinheiro. O filho do meio disse que contrataria pedreiros na semana seguinte para levantar paredes novas. O mais novo disse que compraria móveis confortáveis para ela descansar. O mais velho prometeu que traria um médico para cuidar da saúde dela. Teresa ouviu cada palavra como música para seus ouvidos cansados. Ela queria acreditar. Deus sabe quanto ela queria acreditar naquelas promessas. Lágrimas vieram aos olhos dela, lágrimas de uma esperança antiga que renascia. Ela apertou as mãos dos filhos, sentindo o calor da pele deles na sua. Por um instante, ela esqueceu o baú, esqueceu o testamento, esqueceu as risadas no escritório. Ela viu apenas seus meninos, aqueles que ela embalou no colo décadas atrás. Ela pensou que talvez o sofrimento deles tivesse aberto os olhos para o que importa. Pensou que o ouro poderia ser a ponte para reconstruir aqueles laços quebrados. Chegou a pensar em levar eles até o local naquela mesma noite, mostrar o baú, dividir o ouro, salvar a família da ruína. A ideia cresceu na mente dela como uma flor no deserto. Ela sorriu para eles, um sorriso genuíno que iluminou o rosto envelhecido. Eles retribuíram o sorriso, mas havia algo predatório naquelas bocas. Teresa não viu, ou não quis ver. O amor de mãe é cego, especialmente quando tem fome de afeto. Ela disse que agradecia a Deus por ter filhos tão bons. Eles concordaram, baixando a cabeça como se tivessem vergonha do passado. Teresa levantou-se e foi buscar um bolo que havia assado de manhã. Queria celebrar aquele momento de reconciliação com algo doce. Enquanto ela estava de costas, virada para a pequena estante de madeira, os filhos trocaram olhares rápidos. Olhares de cumplicidade, de quem sabe que o plano está funcionando. Teresa voltou com o bolo e eles comeram em silêncio, elogiando o sabor. Ela não sabia que estava alimentando lobos dressed de cordeiros. Não sabia que a reforma prometida era apenas uma desculpa para entrar no terreno. Não sabia que a bondade deles tinha preço e prazo de validade. Ela se sentiu leve, mais leve do que em anos. A esperança é um remédio poderoso, mas também perigoso. Teresa lavou as xícaras enquanto eles se despediam, prometendo voltar em breve. Ela acenou da porta, vendo o carro se afastar na estrada de terra. O coração estava cheio, mas o instinto gritava baixo no fundo da mente.
Algo não estava certo. Algo faltava naquela cena perfeita. Ela trancou a porta e encostou a testa na madeira fria. Rezou para que seu coração não estivesse enganando sua razão novamente. A noite caiu mais rápido naquele dia, trazendo sombras longas. Teresa deitou cedo, mas o sono não veio com facilidade. A imagem dos sorrisos dos filhos ficava dançando na escuridão do quarto. Naquela noite, Teresa acordou com barulhos estranhos vindos do lado de fora do barracão. Ela espiou pela janela e viu os 3 filhos cavando exatamente no mesmo lugar onde Mansa costumava ficar. Eles não queriam reformar a casa. Queriam roubar o tesouro antes mesmo de ela confirmar que ele existia. Teresa sentiu uma dor mais forte que a da terra nas mãos, a dor da traição confirmada. Ela saiu para o quintal, segurando uma lanterna, e os flagrou com a pá na mão, sujos de terra e vergonha. O som da metal contra a pedra ecoou no silêncio da madrugada como um sino fúnebre. Teresa abriu a porta devagar, o coração batendo tão forte que doía no peito. A lanterna tremia na mão dela, a luz varrendo as costas curvadas dos filhos. Eles não ouviram ela chegar. Estavam focados demais na cobiça do momento. A pá do filho mais velho bateu em algo duro e eles pararam instantaneamente. Um silêncio tenso caiu sobre o terreno, quebrado apenas pela respiração ofegante deles. Teresa aumentou a luz da lanterna, iluminando os rostos suados e sujos de terra vermelha. Eles se viraram lentamente, os olhos arregalados de surpresa e medo. Não havia sorrisos agora, não havia promessas de reforma, não havia carinho. Havia apenas a ganância nua e crua sob a luz fraca da madrugada. O filho mais velho largou a pá, o metal caindo com um estrondo no chão. Ele tentou falar, mas a voz falhou na garganta seca. Teresa não disse nada, apenas ficou parada, observando a cena com olhos secos. A decepção havia secado todas as lágrimas que ela tinha reservado. Ela olhou para o buraco que eles haviam aberto, vendo o topo do baú aparecendo. Eles estavam tão perto de destruir tudo com as próprias mãos. O filho do meio deu um passo à frente, as mãos levantadas em defesa. Ele começou a gaguejar desculpas, dizendo que estavam apenas verificando uma tubulação. A mentira era tão grossa que quase podia ser tocada no ar. Teresa deu um passo à frente, a luz da lanterna fixa no rosto dele. Ela perguntou com voz calma onde estava a tubulação que passava no meio do nada. Ele não respondeu. Engoliu em seco e olhou para os irmãos em busca de apoio. O mais novo tentou correr, mas tropeçou na terra solta e caiu de joelhos. A cena era patética. 3 homens adultos destruídos pela própria ganância. Teresa sentiu uma força subir das pernas fracas, uma autoridade que não sentia há anos. Ela não era mais a mãe suplicante, era a guardiã da justiça do marido. Ela apontou a lanterna para o baú semi-exposto e depois para os olhos deles. Disse que eles haviam passado no teste e haviam reprovado com nota 0. O vento soprou forte, apagando a lanterna por um segundo, mergulhando todos na escuridão total. Quando a luz voltou, Teresa havia se aproximado ainda mais, segurando algo no bolso. Era a carta de Benedito, e ela estava pronta para ler a sentença final. Os filhos recuaram, percebendo que a mãe não era mais a vítima daquela história. O cerco havia se fechado e não havia saída para quem traiu o sangue. O confronto foi silencioso e gelado, com os filhos paralisados pela luz da lanterna na mão da mãe. O filho mais velho tentou explicar que estavam apenas verificando a qualidade do solo para plantio, mas a mentira
era óbvia. Teresa não gritou. Apenas perguntou se eles lembravam das palavras do pai sobre ganância e respeito. Ela revelou que sabia tudo o que eles planejavam e que o baú já não estava mais ali. Os filhos ficaram desesperados, percebendo que tinham perdido a única chance de salvação financeira. A luz da lanterna tremia levemente, projetando sombras longas e distorcidas nos rostos sujos dos 3 homens. Eles pareciam crianças pegadas fazendo algo proibido, mas eram adultos com cabelos grisalhos e histórias de fracasso nas costas. Teresa sentiu uma calma estranha tomar conta de seu corpo, como se uma mão invisível a estivesse segurando para não cair. Ela apontou para o buraco aberto na terra e disse que aquilo era a cova da vergonha deles. O vento noturno soprou forte, levantando a poeira vermelha que cobria as botas caras que eles usavam. O filho do meio caiu de joelhos na terra fofa, começando a chorar alto, um som feio e desesperado. Ele pediu perdão. Disse que foi ideia do irmão mais velho, que foi tudo um mal-entendido. Teresa ouviu sem demonstrar emoção, lembrando-se de quantas vezes eles não ouviram os pedidos dela. Ela perguntou se eles achavam que Deus não via o que acontecia naquela escuridão. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito, preenchido apenas pelo choro sufocado do filho do meio. O mais novo tentou se levantar para correr, mas as pernas não obedeceram, travadas pelo medo. Teresa deu um passo à frente e colocou a mão no ombro dele, um toque leve que o fez estremecer. Ela disse que o baú estava seguro e que apenas quem tivesse coração puro poderia tocá-lo. Eles entenderam que a mãe sabia sobre o ouro, e isso os destruiu, mais do que a perda do dinheiro. A possibilidade estava ali, tão perto, e eles a jogaram fora com as próprias mãos. Teresa apagou a lanterna, deixando-os na escuridão total novamente, e voltou para o barracão. Ela trancou a porta e ouviu os filhos ficarem lá fora, perdidos na noite, sem saber para onde ir. A justiça tinha um sabor amargo, mas era necessário para curar a ferida aberta na família. Ela se deitou e dormiu profundamente, enquanto eles passaram a noite acordados, olhando para as estrelas. O amanhecer trouxe um sol radiante, indiferente ao drama humano que acontecia naquele chão. Teresa levantou e fez seu café, ouvindo os passos hesitantes dos filhos lá fora. Eles não foram embora, estavam esperando por uma sentença, por qualquer sinal de vida. Ela abriu a porta e os viu sentados na terra, parecendo muito mais velhos do que na noite anterior. Disse que eles podiam entrar, mas que nada seria como antes daquela noite. O café foi tomado em silêncio, cada um com seus pensamentos e remorsos ocupando a mesa. Teresa sabia que aquilo era apenas o começo de uma longa estrada de reconstrução. O ouro não era o fim, era apenas o meio para chegar a algo maior. Ela olhou para cada um deles e viu pela primeira vez, não monstros, mas filhos perdidos. E talvez, apenas talvez, houvesse esperança de encontrá-los novamente. No dia seguinte, o mesmo advogado que leu o testamento retornou à propriedade com um envelope lacrado adicional. Ele explicou que seu Benedito deixou uma cláusula secreta que só seria ativada em caso de conflito familiar. A cláusula dizia que qualquer filho que tentasse tomar a herança da mãe à força perderia todos os direitos sobre os bens do pai. Os filhos empalideceram ao ouvir que a casa principal e as contas bancárias agora pertenciam inteiramente a Teresa. A justiça do pai estava sendo executada além do túmulo, protegendo a mulher que eles humilharam. O advogado estava sentado na mesma cadeira de madeira do barracão, com a pasta aberta sobre os joelhos. Sua voz era grave e séria. Não havia espaço para negociações ou apelos emocionais.
Os filhos ouviram cada palavra, como se fosse uma pá de terra caindo sobre seus caixões. Eles olhavam para as mãos, incapazes de encarar a mãe, que agora era sua proprietária. Teresa estava sentada na cama, ouvindo tudo com uma serenidade que confundia o advogado. Ela não parecia vitoriosa, parecia apenas cansada de tanta luta. O documento foi lido em voz alta, cada parágrafo confirmando a desherança dos 3 homens. A casa grande, os carros, as máquinas, tudo estava agora no nome de Dona Teresa. O filho mais velho perguntou se havia algum erro, se não podiam contestar aquilo na justiça. O advogado respondeu que o documento era irrevogável e testemunhado por 3 pessoas de confiança. Não havia brechas, não havia saída. A vontade do pai era lei absoluta. Teresa levantou-se e caminhou até a janela, olhando para o terreno onde o baú estava escondido. Ela pensou em Benedito, sorrindo em algum lugar, sabendo que tinha protegido sua esposa. Os filhos começaram a sussurrar entre si, calculando prejuízos, dividindo culpas. Eles estavam literalmente na rua, sem teto, sem dinheiro, sem dignidade. O advogado fechou a pasta e se despediu, deixando o silêncio pesado para trás. Teresa virou-se para eles e disse que a casa grande estava aberta, mas com condições. Eles não eram mais donos, eram hóspedes, e hóspedes devem respeitar a casa. O filho do meio perguntou quais eram as condições, com a voz trêmula de medo. Teresa respondeu que eles teriam que trabalhar na terra para ganhar o pão de cada dia. Não haveria dinheiro, não haveria luxos, apenas o suor do rosto. Eles se entreolharam, percebendo que a vida que conheciam havia acabado para sempre. Era o fim da arrogância, o fim da facilidade, o início da realidade. Teresa viu o medo nos olhos deles, mas também viu um brilho novo, de quem acorda de um sonho ruim. Ela sabia que seria duro, mas era o único caminho para salvá-los de si mesmos. O advogado saiu pela porta, deixando a família sozinha com seu destino. O sol batia forte no telhado de zinco, aquecendo o ar dentro do barracão. Teresa respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros frágeis. Ela não queria punir, queria curar, mas às vezes a cura dói mais que a doença. Os filhos levantaram-se devagar, aceitando silenciosamente a nova ordem das coisas. Eles saíram do barracão e caminharam em direção à casa grande, agora vazia e silenciosa. Teresa ficou na porta, observando as costas curvadas deles se afastarem. Era uma cena que ela nunca imaginou ver, mas que trouxe uma paz estranha. A justiça havia sido feita, não por ela, mas por quem conhecia o coração humano. Ela entrou no barracão e preparou o almoço, sabendo que teria mais 3 bocas para alimentar. E pela primeira vez em anos, a cozinha teria vida verdadeira novamente. Sem teto e sem dinheiro, os filhos foram obrigados a pedir abrigo no único lugar que lhes restava. Eles bateram à porta do barracão de joelhos, chorando e implorando por uma segunda chance. Teresa os olhou com tristeza, lembrando-se de quando eles riram dela na frente do advogado semanas antes. Ela disse que lhes daria abrigo e comida, mas teria que trabalhar na terra para merecer o sustento. A inversão de papéis era completa, e agora eram eles que dependiam da misericórdia da mãe que desprezaram. A manhã seguinte começou com o som do galo cantando, anunciando um dia de trabalho duro. Teresa entregou a cada um deles uma enxada, uma pá e um chapéu de palha gasto. Eles seguraram as ferramentas com desprezo inicial, lembrando-se de que nunca trabalharam braçalmente. Teresa apontou para o terreno seco e disse que aquele era o primeiro desafio deles. Precisavam limpar as pedras, arar a terra e preparar o solo para o plantio.
O sol subiu rapidamente, trazendo um calor que fazia o ar vibrar sobre a terra vermelha. Os filhos começaram a trabalhar, mas os movimentos eram lentos e desajeitados. As mãos macias começaram a ficar vermelhas. Depois, surgiram as primeiras bolhas doloridas. Teresa observava de longe, ordenhando a vaca, sem interferir ou ajudar. Ela sabia que o aprendizado precisava vir através do esforço próprio. Ao meio-dia, eles pararam, exaustos, com as costas doendo e a pele queimando. Teresa levou uma panela de feijão e arroz simples para eles debaixo de uma árvore. Eles comeram com uma fome que nunca haviam sentido antes. O sabor era diferente. Era o sabor do merecimento, do trabalho concluído. O filho mais novo disse que nunca imaginou que comida simples pudesse ser tão boa. Teresa sorriu levemente, dizendo que o tempero secreto era o cansaço honesto. Eles voltaram ao trabalho na tarde, agora com um ritmo um pouco mais constante. As pedras foram removidas, uma a uma, acumuladas na beira do terreno. À noite, eles caíram nas camas simples do barracão, dormindo como pedras. Não havia reclamações, não havia exigências, apenas o silêncio do corpo derrotado pelo esforço. Teresa acordava antes deles e preparava o café, observando-os dormir. Ela via nas linhas dos rostos deles a arrogância sendo apagada pelo suor. Dias se transformaram em semanas, e o terreno começou a mudar de aparência. A terra, antes dura e seca, agora estava fofa e pronta para receber as sementes. Os filhos começaram a conversar mais durante o trabalho, lembrando-se de brincadeiras de infância. As barreiras do dinheiro haviam caído, permitindo que o sangue falasse mais alto. Teresa viu a transformação acontecer lentamente, como uma flor desabrochando no deserto. Eles não eram mais os mesmos homens que riram no escritório do advogado. Eram homens novos, forjados no fogo da humildade e da necessidade. Ela sabia que o caminho era longo, mas o primeiro passo havia sido dado. O ouro no baú continuava escondido, esperando o momento certo de ser usado. Mas o verdadeiro tesouro já estava sendo construído ali, sob o sol escaldante. A relação entre mãe e filhos estava sendo reconstruída, tijolo por tijolo, gota de suor por gota de suor. E isso valia mais do que qualquer moeda de ouro brilhante. Teresa usou parte do ouro para construir um abrigo para idosos abandonados na região, cumprindo a carta do marido. Ela não guardou nada para si, exceto o necessário para viver com dignidade e cuidar de Mansa até o fim. Os filhos trabalhavam duro na construção, aprendendo o valor do suor que antes desprezavam na mãe. Aos poucos, a arrogância deu lugar à humildade, embora as cicatrizes da traição nunca desaparecessem completamente. A comunidade começou a respeitar Teresa não pelo ouro, mas pela grandeza de seu coração. O projeto do abrigo começou com uma pequena fundação, marcada pelos próprios filhos no terreno vizinho. Eles misturavam o cimento, carregavam os tijolos, subiam nos andados precários. A população da cidade via aquilo e comentava sobre a mudança na família. Diziam que o milagre não estava no ouro, mas na transformação daqueles homens. Teresa administrava as doações e o uso do dinheiro do baú com transparência total. Cada centavo era registrado, cada gasto era justificado perante a comunidade. Os filhos aprenderam a lidar com o dinheiro não para acumular, mas para distribuir. Eles visitavam as obras todos os dias, sujos de cal, conversando com os pedreiros como iguais. O filho mais velho, antes tão arrogante, agora ajudava a carregar sacos de cimento nas costas. O do meio cuidava da contabilidade do abrigo, usando sua experiência comercial para o bem. O mais novo trabalhava na cozinha, servindo comida para quem não tinha nada.
Teresa os observava com um orgulho silencioso, vendo o legado do marido florescer. O abrigo foi inaugurado em uma manhã de domingo, com uma cerimônia simples ao ar livre. Não havia fitas douradas, nem discursos longos, apenas agradecimentos sinceros. Idosos que viviam nas ruas agora tinham um teto, comida quente e cuidados médicos. Teresa cortou a fita com uma tesoura velha, cercada pelos filhos e pelos novos moradores. As lágrimas rolaram livremente pelo rosto dela, lágrimas de alegria pura. Os filhos seguraram as mãos dela, não por interesse, mas por amor verdadeiro. A comunidade aplaudiu, não para os ricos, mas para os seres humanos que eles se tornaram. O abrigo ganhou o nome de Casa Benedito e Teresa, uma homenagem ao amor que vence a morte. O ouro foi todo usado, não sobrou nada nas contas pessoais da família. E ninguém sentia falta dele, porque a riqueza estava nos sorrisos dos idosos. Teresa sabia que havia cumprido a promessa feita na noite escura da escavação. O teste de Benedito havia sido passado com louvor, não por ela, mas por todos. A terra seca agora tinha vida, tinha propósito, tinha futuro. Os filhos aprenderam que servir é maior do que ser servido. E aquela lição ficaria gravada neles para o resto de suas vidas. A propriedade inteira se transformou em um centro de esperança para a região. E Teresa, a mulher que foi descartada, agora era o pilar de tudo. Anos depois, Teresa partiu em paz, cercada pelos filhos que aprenderam a amá-la verdadeiramente através do trabalho. O abrigo que ela fundou continuou de pé, ajudando centenas de pessoas que não tinham para onde ir. Os filhos herdaram a missão de cuidar dos necessitados, entendendo finalmente o legado real de seu pai. A terra seca floresceu, provando que mesmo no solo mais árido pode nascer algo bonito se houver amor. Que Deus abençoe quem honra seus pais, pois essa é a única herança que nunca perde o valor. O fim da vida de Teresa foi suave, como o pôr do sol após um dia longo de trabalho. Ela morreu dormindo, com um sorriso nos lábios, segurando a carta amarelada do marido. Os filhos estavam ao lado da cama, segurando as mãos dela, sem medo da perda. Eles sabiam que ela não ia embora de verdade, porque seu espírito estava em cada tijolo do abrigo. O funeral foi simples, como ela pediu, sem luxo, apenas com as pessoas que ela ajudou. Centenas de pessoas seguiram o caixão, chorando não uma rica, mas uma mãe. Os filhos carregaram o caixão nos ombros, sentindo o peso final da responsabilidade. Eles não choraram de tristeza, choraram de gratidão por ter tido ela por tanto tempo. A leitura do testamento final foi feita no abrigo, entre os idosos que ela cuidou. Não havia dinheiro, não havia bens, apenas a missão de continuar o trabalho. Os filhos aceitaram com alegria, sabendo que aquela era a verdadeira herança. A vaca mansa já havia morrido anos antes, mas seu pasto ainda era verde e fértil. A terra, que antes era seca e desprezada, agora produzia alimentos para o abrigo. O ciclo havia se fechado. A justiça havia sido plena e completa. A história se espalhou pela região, servindo de exemplo para outras famílias divididas. Pessoas vinham de longe para conhecer o lugar onde o ouro virou amor. Os filhos contavam a história sem esconder os erros do passado, usando isso para ensinar. Eles diziam que o arrependimento é a porta para a redenção, mas o trabalho é o caminho. Teresa não estava mais lá fisicamente,
mas sua presença era sentida em cada canto. O vento nas árvores parecia sussurrar o nome dela. A terra parecia guardar seus passos. E assim, a família que quase foi destruída pela ganância foi salva pela humildade. O legado de Benedito e Teresa viveu por gerações, muito depois que o ouro acabou. Porque o ouro enferruja, mas o bem que se faz é eterno. Essa história nos ensina que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. Não abandone seus pais na velhice, pois eles foram seu alicerce na infância. A justiça pode demorar, mas ela sempre chega, seja nesta vida ou na outra. Honre sua mãe e seu pai, para que seus dias sejam longos e felizes na terra. Que essa história fique no seu coração como um lembrete do que realmente importa. O amor é a única moeda que não desvaloriza com o tempo. E quando tudo passar, só o amor restará para contar a nossa história.